Querido, graças e paz, você que está nos assistindo ou vai nos assistir pelo Facebook ou pelo Instagram. Nós somos a Igreja Batista Memorial Rocha Miranda, situada aqui nos Italianos, número 975. Quero desejar a todos presentes, graça e paz, por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode se colocar em pé. Nós queremos iniciar esse culto orando ao Senhor, pedindo a Deus para que esse domingo chuvoso, esse domingo que ao mesmo tempo chove, mas também faz um pouco de calor, nós possamos ser molhados pelas chuvas de bênção do Senhor e sermos envolvidos pelo calor do Espírito Santo de Deus na minha, mas também na sua vida. Pai, em nome de Jesus, louvamos o teu nome nesta hora. Pedimos, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, que o Senhor possa, nesses minutos ou algumas horas e minutos de culto, falar poderosamente ao nosso coração. Queremos colocar diante da tua poderosa mão a vida da nossa nação, a vida do Brasil. Senhor, a igreja ora e a igreja pede, conforme Jesus nos ensinou, que seja feita a sua vontade. Tu que és soberano, Deus. Então, Senhor, eis aí o clamor, eis aí o relógio de oração funcionando, colocando tudo diante das tuas santas e poderosas mãos. Obrigado, Senhor, pela presença desses irmãos. Obrigado, Senhor, porque podemos iniciar esse culto te louvando, te bendizendo e glorificando o Senhor como Deus digno de toda a honra e toda a glória. Assim na terra como no céu, queremos pedir que o Senhor tome o teu lugar. Repreenda toda ação de Satã, amanhã-o, amarra-o em nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir para que o nome do teu Filho Jesus seja glorificado e exaltado. Assim oramos, crendo, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Assim na terra, assim na terra como no céu. Jesus, toma teu lugar na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Toma teu lugar na terra como no céu.
capítulo de número 3. Nós estaremos lendo do versículo 11 até o versículo de número 16, amém? 1 Coríntios 3, 11 ao 16 diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ferro, palha, a obra de cada um se manifestará. Congregação, Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra realmente ficou nessa parte permanecer, esse receberá. todos não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Você vai tomar assento. A irmã Isabel vai estar conduzindo-nos com um hino, porque nesse mês de outubro nós estamos falando sobre Espírito Santo. E é importante, né? Eu fiz essa semana comprar 6 livros, porque é uma semana onde eu preciso ler mais sobre o Espírito Santo, ouvir outros autores falando sobre o Espírito Santo. E eu estou com o livro lá de Atos 12, um excelente livro que também fala do Espírito Santo. O avivamento que aconteceu na Rua Susa, pecadores irados pecadores na mão de um Deus irado, sobre um grande avivamento que inundou toda a Inglaterra. Então são coisas que nós precisamos estar familiarizados com a obra do Espírito Santo. Se você souber esse louvor, você também pode adorar o Senhor. Deus esteja nos abençoando. Espírito Santo, ore por mim.
Bem, nós estamos trilhando para 2023 um novo rumo do nosso Brasil. E uma coisa muito notória, isso para mim é real, devido que a gente estuda e lê, que política e religião sempre foi uma coisa que movimentou todo o cenário dentro da perspectiva mundo. E isso não começa de agora, isso vem de longa data. Então, eu gostaria de cooperar como pastor evangélico, é o que a palavra de Deus ela vai nos ensinar. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia. Paulo falando ao jovem pastor Timóteo, no capítulo de número 2, olha o que Paulo vai colocar. 1 Timóteo, perdão, no meio, fala em Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 1. Paulo inserido num contexto de império, de tetrarcas, de governadores, de senadores, essas coisas todas, né? Aí ele coloca assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática da súplica, orações, intercessões e agradecimento, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de exousia, autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé, nós vamos orar, vamos colocar o nosso Brasil nas mãos do Senhor, pedindo ao Senhor que Ele esteja conduzindo a nação. O salmista ensina, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então é um momento de nós orarmos, é um momento de nós falarmos: Senhor, faça a tua vontade, que o Senhor possa cumprir o que Paulo ele ensina na palavra que foi revelada, que foi dirigida, que foi instruída pelo Senhor. Vou convidar a diaconisa Raquel, ela vai vir aqui orar nesse momento. Eu quero convidar você também que está nos acompanhando para orarmos, a colocarmos tudo diante do Senhor. Uma das coisas que me chama muita atenção em algumas nações, eu destaco os Estados Unidos da América, é o patriotismo. É uma coisa avassaladora. Se você perguntar a um norte-americano o que é 4 de julho, ele vai dizer para você: a independência dos Estados Unidos, ele não é mais uma colônia inglesa, agora ele é uma nação. E se você perguntar para nós, brasileiros, o que é o dia 7 de setembro, aí alguém vai dizer o seguinte: é aniversário da Joana? Não. Porque nós esquecemos a importância de amarmos a nossa pátria. Eu vejo algumas enquetes no YouTube, esses filmes, e algumas pessoas chegam e perguntam assim: você sabe o que foi o dia 22 de abril de 1500? E o cara: eu não sei não. Você sabe o que é o dia 15 de novembro? Eu não sei não. Você sabe o que é o dia 7 de setembro? Não sei não. Então, irmãos, se nós não amarmos a nossa pátria, nós não podemos orar por ela. Ame a sua pátria, ame o seu Brasil. Para mim não existe país melhor do que o meu Brasil. Eu não vou valorizar a Europa, eu não vou valorizar a América, por parte, como a gente sabe, norte-americana, de maneira nenhuma. Eu vou valorizar o nosso Brasil. Certa ocasião, conversando com um português, um europeu, dono do posto aqui em frente ao UPA de Rocha Miranda. Ele veio abastecer meu carro e eu falei assim: eu sou para a cidade toda trabalhando, eu sou dono do posto. Eu falei: o senhor é português, pelo sotaque, quanto tempo você está no Brasil? E ele falou: há tantos anos. Eu falei: o senhor não tem vontade de voltar para Portugal, para a Europa? Ele falou: eu acabei de chegar de lá agora. Mas meu filho, vou falar uma coisa que vocês brasileiros não entendem. Não existe melhor país no mundo do que o Brasil de vocês. Aqui tudo que planta lá.
vocês não estão atingidos por maremoto e terremoto. O clima de vocês é favorável. Irmã que vai orar teve em Portugal, né? Estava frio lá. Doía os ossos. Olha só, estamos em primavera, daqui a pouco alguém vai pedir para ligar o quê? O ar-condicionado, né? Então, eu quero ter o Brasil. Já vou dizer aqui a hora para a gente, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu. Louvado é teu nome, Jesus. Nós nos encontramos a tua igreja, Senhor. Aleluia. Primeiramente por perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pensamentos. Sim, Deus. Pai, nós clamamos o teu perdão sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre o nosso Brasil, Senhor. Nós clamamos o perdão para que o Senhor venha, Senhor, operar maravilhas no nosso país. Sim, Deus. Ó Deus, a tua palavra diz que o povo que se chama pelo teu nome, se humilhar, buscar a minha presença, se converter dos seus maus caminhos. Glória a Deus. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Amém. Senhor, a nossa terra, Senhor, precisa ser sarada pelo Senhor. Deus, nós queremos clamar e pedir, Senhor, a tua misericórdia, Senhor, para o nosso país, Senhor. Nós pedimos misericórdia por tudo, Senhor, que está oculto, Senhor, que o Senhor possa trazer, Senhor, a realidade, Deus, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos para que haja cura, Senhor, para que haja, Senhor, manifestação do teu Espírito Santo. Pai, nós precisamos, Senhor, Aleluia. os nossos filhos, Senhor, os Deus. nossos netos, nós queremos ver, Senhor, eles saudáveis, Pai, Senhor, Deus. uma escola onde ensina a tua palavra, onde tem os princípios da tua palavra, Senhor. Por isso que nós estamos clamando, Senhor, nesta hora, Glória a Deus. para que nós possamos ver, Senhor, dias bons, mas, Senhor, que nós possamos entender, Amém. Senhor, possamos, Senhor, estar, Senhor, com a nossa consciência voltada para a tua palavra, Deus, ouvir a tua a nossa voz, nação. dar a nossa nação, Senhor, toma frente das eleições, Senhor, Todo que nós possamos ver, Senhor, que vitórias são principais, potestades, Senhor, que é contra a tua palavra, contra a igreja, contra, Senhor, a família. Senhor, nós pedimos para que o Senhor, com a tua mão forte, Senhor, possa estar derrubando, derrotando o teu poder no nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é a guerra, Glória a o Senhor é a peleja, e nós clamamos, Senhor, pelo nosso Aleluia. Brasil, para que nós possamos ver com clareza a tua mão, Senhor, estendida, Senhor. Não queremos chorar, não queremos ver tantas coisas como parecendo, Senhor. Nós queremos ver, Senhor, a tua igreja com liberdade, Glória a poder Deus. falar o teu evangelho, proclamar as tuas verdades, Senhor, Sim, Deus. onde quer que estejamos. Pai de amor, nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, manifesta o teu
nossos dízimos e também das nossas ofertas da casa do Senhor. Você que trouxe seu dízimo, você que trouxe a sua oferta. Eu quero mais uma vez aqui ressaltar, se você tem nos acompanhado como igreja, né, desse tempo de live, e você tem o desejo de contribuir financeiramente, dando uma oferta, ou até mesmo, né, trazendo um dízimo, né, aquilo que você pode classificar como dízimo, você pode entrar em contato com os nossos canais. E alguém que faz parte da administração dessa questão digital vai estar entrando em contato com você, respondendo você, passando o número da conta da igreja. Não é conta de João, não é conta de Maria, é conta da igreja. E você pode então estar contribuindo, abençoando a casa do Senhor. Louvemos a Deus com o hino de número 171 do nosso canto cristão. Aviva-nos, Senhor, a cada instante, para que possamos, ó Deus, estar trabalhando cada dia mais na tua obra. Coloque mais zelo, mais amor, mais compaixão na vida dos teus servos, Senhor. Não somente os que estão aqui, mas aqueles que estão nos assistindo pela live, e principalmente na tua igreja espalhada por todo esse país. Que possamos demonstrar Jesus Cristo, ó Deus, pois foi Ele que morreu na cruz por nós, Ele é o nosso remidor, Ele é o nosso Salvador, e Ele, ó Pai, é o único que merece ser louvado. Por isso, ó Deus, visita nossas mentes, nossos corações, para que possamos entender cada dia mais o Teu querer em nossas vidas, e o Teu querer, ó Pai, através de nós. Fala nesse momento através do Teu servo, pastor, que possamos, ó Deus, encontrar, ó Pai, na Tua palavra, todo o alívio, toda a segurança que nós precisamos neste mundo que já está em caos. Fique conosco, ó Deus, abençoe cada dizimista, cada ofertante, que aqueles que não puderam, ó Deus, estar trazendo nesse momento a sua oferta, o seu dízimo à tua casa, que o Senhor possa dar a eles, ó Pai, a oportunidade de te servir também com seus bens. Fique conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Essa oração que eu te faço em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, podem tomar assento. Lembrando os irmãos
que se você ainda não entregou a sua contribuição para a oferta de missões nacionais, eu gostaria de desafiar você a estar fazendo a sua oferta. Qual é de R$12.000, o qual nós estaremos enviando para a Junta de Missões Nacionais. Então, os missionários batistas que estão por esse Brasil pregando a palavra de Deus, eles carecem de duas coisas da igreja. A primeira é a oração. A igreja sempre vai orar pelos missionários, não somente quando se fala de missões, que são missões rio ou missões urbanas, ou quando se fala de missões mundiais ou nacionais. É o nosso dever sempre lembrar do missionário. Certa ocasião, o pastor que foi pastor por muito tempo em Praça do Carmo, missionário na Bolívia, Valdomiro Mota, ele relata um testemunho lindo de uma situação que ele estava vivendo ali, se não me engano, no Paraguai, e ele tinha certeza absoluta que aquele livramento foi algo produzido por uma igreja que orava. E ele completa esse testemunho quando ele retorna do campo missionário, e se não me engano estava na igreja de Praça do Carmo, e naquele momento, quando ele relatou o acontecimento, depois ele foi procurado por uma pessoa que disse: naquele momento nós estávamos orando pelo Senhor e também pela sua esposa. Então, em missões, nós entendemos que precisamos orar pelo missionário. A segunda coisa que nós entendemos nós podemos orar, mas se nós não podemos ir, nós vamos o quê? Contribuir. Irmãos, abençoar a causa missionária é algo lindo. Vocês lembram literalmente, que fomos agraciados com uma oferta e Deus direcionou a igreja a tirar 10% daquela oferta para colocar onde? Em missões. O que aconteceu ontem? Fomos novamente abençoados com uma oferta. Pastor, isso não é barganha? Não, gente. Isso aí é o que Deus ele faz. Então, para mim, não é vergonhoso chegar e perguntar ou falar em plena live sobre a importância da cooperação, até porque somos uma igreja batista transparente em toda a nossa negociação, tanto que no mês de novembro nós vamos ter 3 sessões para vermos o nosso relatório financeiro, também ver a questão de membresia da comunidade de fé e também as atas que precisam ser lidas, porque os irmãos precisam estar a par, do que a igreja recebe, do que ela gasta, de quem são membros, o que foi aprovado pela comunidade de fé e assim sucessivamente. Isso é uma lisura de uma igreja batista. Então, as igrejas batistas, elas funcionam assim. Então, lembrando que estamos em campanha de missões nacionais. Missões nasceu no coração de Deus. Nós vamos recitar o nosso tema e também a nossa ok? Nosso tema, e a nota está no folder, o nosso tema é Só Jesus Cristo Salva. A nossa divisa encontra-se em João, capítulo 14, verso de número 16. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós vamos ter a oportunidade, mesmo assentados, de nós estarmos recitando o nosso tema e a nossa divisa. Podemos repetir o nosso tema? Só Jesus Cristo salva. Mais uma vez, por favor. Só Jesus Cristo salva. Nossa divisa: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar, vamos colocar o missionário com ele. Nessa hora vai estar orando, colocando os missionários nas mãos do Senhor. Vem cá, irmão Enio, em nome de Jesus, vou passar pelo campo, fica melhor para o Senhor. Irmão Enio vai estar orando. Deixa sentados. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. E você que faz parte de uma igreja batista, não deixe de contribuir para missões. Não deixe, que você possa ser um abençoador no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar com ele? Poderoso Deus, eterno Pai, por favor, Senhor de amor e de infinita bondade.
Nesse momento, nosso Deus, nós estamos aqui clamando a Ti, para que, nosso Deus, Tu venha nos dar a condição, venha nos ajudar, Amém. Pai, para que nós possamos contribuir com o nosso missionário, não só na oração, mas financeiramente. Ó Deus, a nossa igreja também tem levantado o clamor, vencermos a nossa nação, nosso Deus, nós estamos se aproximando do segundo turno, nosso Deus, mas que seja orientado por Ti. Glória a Deus. Verdade. Toma na tua mão, que sabe todas as coisas, meu Deus. Por isso é que nós te louvamos e te clamamos e invocamos o teu nome. Essa é a oração, meu Amém. Amém. Queridos, eu quero dar continuidade ao sermão pela manhã. Nós estamos no Evangelho de João, capítulo de número 14, e a partir do versículo de número 16, nós temos visto Jesus trazendo uma promessa. Certa ocasião eu escutei um adágio dito, não sei se isso é verdade. Provavelmente um ano tem 365 dias, algumas horas e minutos, não lembro-me agora com exatidão. E certa ocasião um pregador, ele estava pregando e ele disse assim, a Bíblia, ela tem exatamente 365 promessas de Deus. Eu não sei se ele estava especulando, nunca também procurei, mas uma coisa eu sei, a Bíblia tem promessas. E dentre as promessas, essa para mim é uma promessa extremamente importante, como se você quer viver um longo tempo de vida, você precisa honrar seu pai e o quê? Sua mãe, para que se prolongue seus dias na face da terra. Mas também tem uma boa alimentação, porque senão você honrou e não se alimenta, vai ficar doente e vai morrer. Mas é uma promessa. E dentre as promessas da Bíblia, nós estamos diante de algo que Jesus, como testador, como diz o Novo Testamento, ele prometeu para a sua igreja. Ele disse na sua palavra que nós não iríamos ficar órfãos. Ele estaria enviando o Consolador. Ele usa uma palavra no grego, na narrativa de João, que é allos, outro, ou do mesmo tipo. No decorrer do sermão da manhã, nós vimos que quando Jesus ele faz essa promessa para o Espírito Santo, é que ele quer deixar extremamente claro para nós que nós não estamos abandonados, mas nós precisamos ter uma compreensão. Eu usei uma interrogação, uma pergunta, ou melhor, uma colocação, que eu acredito que está extremamente claro na mente de vocês. Jesus veio, cumpriu seu ministério, ascendeu ao céu, e ele está sentado à destra de Deus, o quê? Pai. Quando nós falamos na questão de Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, está pautado nessa promessa. Nós não estamos só porque Jesus está no Pai, mas ele enviou allos, que é do mesmo tipo. Ele diz, assim como eu, guiei vocês, assim como eu estive sustentando vocês, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus, ele também vai fazer isso com vocês. O grande problema é que, no decorrer da história cristã, nós percebemos literalmente que havia um engajamento, um envolvimento com a prerrogativa da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Uma igreja que estava extremamente familiarizada. E eu acredito que essa familiarização da igreja ou dos discípulos de Jesus se deu ou se concretizou por algo que também nós vimos na manhã. Quando Jesus Cristo é batizado, vem o Espírito Santo, não é uma pomba, forma de pomba, e desce sobre Jesus, tipificando o que aconteceu no Império Romano. Morreu quem? Morreu a dinastia de César. O César tal, esse que está com essa nomenclatura. Ele morreu, o que nós vamos fazer?
nós vamos queimar ele. Quando a fumaça estiver subindo, nós vamos soltar uma pomba, dizendo que a divindade, o Deus, o imperador, ele foi para o céu. Ele é o ser supremo, ele é divino, então o divino reside no céu. Quando Jesus vem, e alguns vão defender que provavelmente com 30 anos de idade, e ele vai ao Jordão ser batizado, João Batista olha e diz assim: poxa, eu não sou nem digno de tirar as alparcas do Senhor, eu não posso nem ser um guloso, eu não posso ser nem um escravo, porque tu és o próprio Deus, tu és santo, eu sou pecador. Jesus olha para João Batista e diz: convenha que se cumpra o quê? A Escritura. E quando João Batista emerge, baptizo, ato de mergulhar, a Bíblia diz que o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre Jesus. Jesus agora está cumprindo o seu tríplice papel como rei, profeta e sacerdote. E ele vai começar a pregar o Evangelho, e ele vai passando por alguns lugares, pois ele vai dar o início, isso é bem claro, vocês compreendem, isso não é um contexto teológico, a Bíblia diz, pela Galileia. Primeiro milagre de Jesus, transformar água nas bodas de Caná da Galileia. E ele vai escolher 11 galileus. Como diz o estudioso, o único que não era galileu, por isso dizem que ele era o mais inteligente, era Judas Iscariotes. Jesus não vai aos saduceus, Jesus não vai aos herodianos, Jesus não vai aos escribas, Jesus não vai aos saduceus, Jesus não vai ao sumo sacerdote Caifás, Jesus não vai ao sacerdote, Jesus não vai a um levita, Jesus vai àqueles que eram homens, completamente analfabetos pela prerrogativa, do Evangelho de João, quando eles ouvem Pedro falando, João não Atos, eles ouvem, João não Atos, agora me fugiu coisa assim, ouvem Pedro falando, eles ficam admirados, e ele diz assim: como é que pode, sendo ele um homem letrado? O grego traz a ideia de analfabeto. Um pescador que dominava não era o grego clássico que nós temos, é o grego koiné, o grego do povo, o linguajar de homens que não eram detentores de uma filosofia, de uma sapiência filosófica, como o apóstolo Paulo, ao ponto que o próprio Pedro diz assim: ele fala coisas que até para compreender é difícil. Ele sabe o que é ele sabe o que é a definição de epícoro, ele conhece o conceito, ou ele cita Parmenas. Como é que ele usa a questão neoplatônica para explicar a Trindade? Paulo é um universal. E aí o que eu quero dizer para você, para que nós não venhamos perder a tônica. Jesus chama homens humildes, e esses homens começam a caminhar com Jesus, mas a Bíblia, a palavra de Deus, diz que quando Jesus Cristo é tomado para se cumprir com tudo, que eu seja entregue aos pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite, ele se dispersa. Pedro, como pescador, volta ao ofício da pesca. E aí o que você vai entendendo quando você se torna um ávido estudioso da palavra de Deus? É que quando nós estamos relacionados com Jesus e começamos a dispersar o nosso relacionamento, nós não vamos conseguir vencer a guerra. O que nós estamos citando aqui, para ser claro, dentro de uma objetividade, é que aqueles discípulos que estavam com o Espírito Santo, que era o próprio Cristo, agora que é tirado deles, eles vão viver algumas coisas que muitas vezes eu e você vivemos: frustrações, decepções, desânimos, fragilidade, e provavelmente muitas vezes alguns vão cair na série de parábola do semeador. Caiu entre os espinhos. Veio as lutas, veio a adversidade, sufocou ele, e ele não tinha raiz, e logo ele o quê? Se escandaliza.
Então, a promessa do Espírito Santo, ela deve ser entendida não como algo somente benéfico, gracioso da parte de Deus, mas deve ser uma coisa que me leva à compreensão que é o Espírito Santo de Deus que me mantém extremamente vivo, ativo na minha vida eclesiástica, na minha vida como um cristão, na minha vida como um servo ou uma serva do Senhor. E aí eu volto, dentro dessa palavra introdutória, a destacar uma coisa. Qual é o grande problema? Esses homens, no passado, eles viam o Espírito Santo como é, ou como deve ser visto, como uma pessoa. E o que eles faziam? Se relacionavam. Vamos dar um exemplo. Hoje eu já peguei um livrinho e comecei a ler sobre um grande avivalista chamado Charles Finney. E aí eu já tenho 3 pontos com o sermão. Mas dentro de uma coisa que me chamou a atenção, é que quando Charles Finney está dando um estudo sobre o Espírito Santo, ele fala uma coisa que é extremamente importante. Para se ter uma vida com o Espírito Santo, tem que se ter um relacionamento com ele. Isso não muda. Isso é a mesma coisa. Existem coisas na nossa vida que nunca vão mudar, vão sempre ser a mesma coisa. Por exemplo, é notório que nós vamos acordar de manhã cedo, alguns fazem a sua higiene bucal, mas outros primeiro vão tomar o quê? Um café. Isso é notório, não muda. Alguns têm um café mais sofisticado. Eu já ouvi pessoas que dizem assim: pastor, eu acordo 5 horas da manhã, o meu café é um prato de comida, mas é um café. Isso não vai mudar. Existem coisas que não mudam. E a vida nossa como cristão está pautada nisso, não mudar. Eu estava um dia desse comprando material, o gerente da loja que está caminhando virou para mim e falou assim: pastor Márcio, o senhor pode me explicar uma coisa? E eu olhei para ele e falei: existe alguma coisa, eu te explico. Pastor Márcio, eu estou caminhando, eu tinha momentos que eu vivia. Eu projetei 2 horas que eu estava para ler a Bíblia, orar, ouvir boas palavras, se for bons pregadores. Eu falei: olha, você está de parabéns nisso aí. Só que parece que hoje isso para mim está difícil. E eu só estou conseguindo ficar 30 minutos. Eu virei para ele e falei assim: olha só, a Bíblia vai dizer que não é pelo muito falar, que às vezes nós vamos ser o quê? Ouvindo. Porém, também, nós não podemos cair no cômodo. É melhor você fazer meia hora do que você dizer assim: não estou fazendo 2 horas, então meia hora eu não posso o quê? Fazer. Vida de devoção do Espírito Santo é igual musculação. Você já malhou? Não. A malhação é o seguinte: você malha muitas vezes para perder gordura e adquirir massa o quê? Muscular. Só que perder gordura é difícil. E fazer o músculo crescer 1 centímetro é pior ainda. Mas o que você faz? Ele mesmo, você tem malhado, ele falou: eu me exercito. Isso não muda, é assim com o Espírito Santo. Nós não estamos conseguindo entender essa promessa, porque nós não estamos vivendo uma vida de exercício. Nós não estamos vivendo uma vida de constante oração. Chegaram certa ocasião e perguntaram ao saudoso pastor Davi Gomes, ou melhor, em certa ocasião chegou o saudoso pastor Davi Gomes e perguntou na sala do seminário, aquele seminarista: quantas vezes você ora ao Senhor? E todo mundo lembra de Daniel, que 3 vezes orava. E ele falou assim: meu querido, existem momentos que você para orar, mas a tua vida é uma constante oração. Você pode estar andando pela rua e levar o teu pensamento a Deus. Nesse tempo a gente anda na rua preocupado se vamos ser roubados, porque isso mostra que nós não estamos exercitando a nossa vida de oração. Quando você sai de casa, o que você faz? Senhor Deus Pai, no nome do teu Filho Jesus, quero te pedir que o Senhor me leve sobre a tua guarda e sobre a tua proteção.
Dê ordem aos teus anjos ao nosso respeito, para que possamos ir e voltar sobre o quê? Segurança. Muitos de vocês saem e não lembram nem de orar. Mas por que isso, na verdade? Quer ver uma prática muito interessante de exercício de oração? Quando nós vamos almoçar, quantos de vocês chegam e fazem oração agradecendo com o nosso cada dia? Irmãos, lembra que nós falamos pela manhã? Eu, Márcio, estou completamente longe de quem? De Deus. Como é que você quer ser um instrumento? Como é que você quer ser alguém que Deus use se você não entende essa prerrogativa? De que o Espírito Santo na nossa vida é uma promessa. E quando Jesus está com os discípulos, ele é a personificação do Espírito Santo. Quando Jesus sai, e ele vai ficar, o que traz a ideia de 3 dias, que não vai dar 3 dias, são 3 momentos. Porque o calendário gregoriano é completamente diferente da perspectiva do judaísmo. E aí, Pedro volta a pescar, todo mundo se dispersa. Mas quando Jesus volta, presta atenção no que Jesus vai fazer. Abra sua Bíblia em João 20. E, gente, isso aqui dá um pano para a manga que vocês nem imaginam. João, capítulo de número 20, verso de número 19. Perdão, gente, João 21. É que eu tenho 2 textos. Não, é 20 mesmo, eu estava no 19, irmão, perdão. É 20 mesmo. João 20 é o versículo que é 19. Presta bem atenção no que diz. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Trancaram as portas da casa. Onde estavam os discípulos? Com o quê? Com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Shalom, o paz seja o quê? Convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem ao Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Shalom, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos o quê? Alguém pode ler o versículo 22? E havendo dito isso, sobrou sobre eles e disse: recebe o Espírito Santo. E aí o versículo 23. Se de alguns perdoares os pecados, lhes serão perdoados. Se lhe retiveres, o pecado de alguém será retido. Você prestou atenção? No domingo, sexta, sábado, domingo. Sexta-feira da crucificação, o sábado da aleluia, não é isso? Né? E o domingo da ressurreição. No domingo, Jesus vai aos discípulos. E quando você vai no capítulo de número 21, você vai entender ainda coisas maiores, que daqui a pouco nós estaremos lendo. Ou se você for em Lucas 24 ou 22. E quando Jesus chega aos discípulos, você prestou atenção no que Jesus fez? Certa ocasião, meu amigo Gilberto de Abreu Júnior, ele estava pregando sobre esse texto e ele mencionou uma coisa muito interessante. Quem disse que só foi em Pentecostes que os discípulos receberam o quê? O Espírito Santo. Quando Jesus ressuscitou, provavelmente os 11 estavam ali reunidos. Eles estavam com medo. E eu garanto a vocês por que eles estavam reunidos. Sabe por quê? Pastor, o senhor disse que Pedro voltou para quê? Para pescar. Então, como é que o senhor está dizendo que ele ressuscitou? Porque antes desse versículo, quem foi ao sepulcro e vê que ele ressuscitou? Uma mulher chamada o quê? Maria Madalena. E ela chama e diz: o mestre o quê? Ressuscitou. Os discípulos agora estão o quê? Reunidos. E Jesus faz assim: ó, recebam lá
o vento, o pneuma. Receba o Espírito Santo. E é notório que o medo é dissipado porque traz encorajamento. A Bíblia vai relatar claramente que eles vão se alegrar. Eles ficam alegres, alguns vão defender que Tomé não está presente, porque Tomé duvida e tem que tocar na mão, outros vão dizer, não, é fragmentos, e dentro desses fragmentos Tomé já se deu, nós vamos deixar isso. O que você percebe na promessa do Espírito Santo é que o Espírito Santo ele vai ser o capacitador. Em João 14, você vê Deus falando, versículo 16, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Paráclito, outro Alós, Consolador, que é a ideia de Paráclito, que está ao lado, a fim de que esteja sempre ou para sempre convosco. Nós precisamos entender a prerrogativa da promessa quando Jesus fala a respeito do Espírito Santo. Nós vimos pela manhã uma coisa bem interessante. Ele diz o seguinte aos seus discípulos: esse Espírito, eles não podem receber. Por quê? Porque eles não creem em mim. Vocês me viram. Vocês creem em mim. E aí eu vou passar a habitar em quem? Em vocês. Irmãos, nós temos em Cristo por intermédio de uma coisa chamada fé. Você já parou para pensar se isso tudo for uma mentira? Se tudo for uma mentira, o que é que você vai fazer? Para que você não fique duvidoso, você vai continuar acreditando, porque você crê em Jesus o quê? Por fé. Você vai continuar acreditando. Por que você vai continuar acreditando? Por duas vertentes. A primeira, Deus não é mentiroso. E nem é filho do homem para o quê? Mim. Segunda vertente, que para mim é a mais importante. Testemunhas oculares, como diz o texto, dentre das 500 ainda estavam vivas, viram que ele ressuscitou. Então, isso é uma verdade. Jesus é uma verdade. E o Espírito Santo é Ele que vai nos direcionar, é Ele que vai nos orientar, é Ele que vai nos capacitar nisso. Mas aí nós paramos no versículo de número 21 e eu prossigo do versículo 21 de João 14. Aquele que tem os meus mandamentos é os que guarda, é os que os guarda. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Nós aprendemos quais são os mandamentos de Jesus. Na prerrogativa bíblica do Velho Testamento, nós chamamos mandamentos, preceitos, leis, estatutos, ordenanças. Isso tudo é distinto. Jesus chega e diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é o quê? Então eu só quero que vocês guardem o meu mandamento. Qual é o mandamento? É a síntese que Jesus faz: adorar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo. Aquele que guarda esses meus mandamentos, esse me ama. E esse que adora o Pai e ama o seu irmão, será amado de quem? Do meu Pai. E eu me manifestarei. No relacionamento com o Espírito Santo tem uma coisa, gente, para a manifestação dele: não pode haver rupturas. Eu vou dar exemplos para que vocês entendam. Jesus ele chega, certa ocasião ele diz assim: o espírito imundo, quando sai de um homem, ele vai buscar um lugar árido, seco, e ele vai ficar ali. E ele, quando vê que a casa foi arrumada, ele diz o seguinte: eu vou voltar e vou trazer mais o quê? 7 comigo. Em nenhum momento Jesus ali está falando ao homem. A casa é Israel. Toda a palavra de Jesus muitas vezes é direcionada à videira, Israel.
E o que ele estava dizendo? Deus pegou você, Jerusalém. O profeta Ezequiel profetiza sobre isso. Tu estava ferida, machucada. Eu vim, peguei você, passei bálsamo nas tuas feridas. Você era uma mulher que se deitava com ungimentos grandes, era uma prostituta. Você apanhou, você fez tudo e eu cuidei de você. E o que você fez? Me deu o quê? As costas. A casa ficou limpa, gente. E o que Israel fez? Adorou Baal. Fez o contrário. Então Jesus chega e ele diz o seguinte, ó, para que eu habite em vós, para que Deus habite em vós, temos que respeitar esse princípio. A casa precisa estar o quê? Limpa. Nenhum cristão vai manifestar uma vida do Espírito Santo se a casa não estiver o quê? Limpa. E pastor, a mesma coisa. Não vai. Irmãos, uma coisa muito óbvia, eu vou falar aqui como pastor. Minha esposa fala isso comigo e a minha filha, meus filhos, eu não tenho dificuldade de pregar. Entende? Se eu chegar num lugar, alguém falar assim, mas senhor, faltou um pregador, você pode pregar? Sem problema nenhum, tem um texto básico. Não fique à vontade. Por quê? Porque existem coisas que no percorrer da tua caminhada parece extremamente vicioso para você. Vou dar um exemplo. Temos aqui uma irmã que faz salgado, Vilma. Você não tem dificuldade de fazer a massa da coxinha? Tem dificuldade de fazer? Porque a senhora faz isso há quanto tempo? Uma boleira. Tem uma mulher que faz bolo. Vai ter dificuldade? Não. Uma professora, né? De repente, para mim e para você, vamos dar um exemplo, professora de física. Delta S sobre delta T, aceleração, movimento retilíneo uniformemente variável, tem que calcular o peso, a medida. Ele está tão familiarizado com aquilo, que aquilo ali virou decoreba onde? Na sua sermão é a mesma coisa. É tão decoreba o sermão, que você não consegue ter dificuldade o quê? Para pregar. Só que tem uma diferença. O sermão tem que ser gerado por quem? Pelo Espírito. Então o pregador tem que ficar na sua casa também o quê? Segundo momento, bem óbvio. Jesus falou do Espírito que sai, mas nós também entendemos que a própria Bíblia vai dizer que nós temos um mandamento, guardamos o mandamento, o Pai nos ama. Então nós precisamos compreender e saber quem é Deus. Alguém jamais viu Deus? Não. Ninguém viu Deus, mas a Bíblia diz que se eu amo meu irmão, eu estou o quê? Como é que eu quero ser um pastor usado? Como você quer ser um cristão cheio do Espírito Santo, se há, como Jeremias vai dizer, vou tirar de vós o coração de pedra e vou dar a vós um coração de carne. Se nós não conseguimos ter sentimentos nobres, que fazem com que Deus se alegre conosco e o Espírito Santo faça morada na nossa o quê? Vida. Por isso, meu irmão, eu vou morrer como um pastor batista. E sempre vou dizer, tem muito crente que não tem Espírito Santo. Você não olha a Bíblia para deixar isso claro. Tem muito pastor que não tem o Espírito Santo. Eu já andei em meios que são meios perversos. E desde onde existia pastor que a única coisa que eles queriam era pregar para receber grandes ofertas. E eu lembro uma vez sentado na churrascaria Oásis. Eu tenho aula de Oásis, da Rio Santo ali na rua. Estávamos sentados ali com o almoço, tinha provavelmente uns 15 a 16 pastores. Um pastor virou,
em particular e falou assim comigo: vou ter que pregar na igreja tal, lá dar uma grande oferta. Eu perguntei assim para ele: você orou? Você pediu a Deus uma palavra? Ele: não, eu já tenho um carro forte. O sermão preparado hoje eu só vou jogar um estalinho. O Senhor me tem o Espírito Santo? Irmãos, se temos falsos profetas, se temos falsas pessoas, é porque nós não estamos querendo nutrir uma vida com quem? O Espírito Santo. Como é que está o desenvolvimento teu de oração? Qual é a dificuldade que você tem de ouvir a doce voz do Espírito Santo? Qual é a dificuldade que você tem de entender quando Deus está dizendo para você assim: Pai, não vá, não progrida, não avance isso? Porque, irmãos, nós estamos mais interessados, como eu falei pela manhã, em fazer aquilo que é nossa o quê? Vontade. Aquilo que é minha vontade. E eu estou esquecendo de fazer a vontade de quem? Do Espírito Santo. Nesse mês de setembro, nesse mês de outubro, deixa eu levar você a um relacionamento com a terceira pessoa da Santa Trindade, o Espírito Santo. Você não precisa pagar a penitência, você não precisa afligir a sua carne, basta somente você ter um momento de oração e de devocional com Deus, com a palavra. É orar, irmão. É ler a Bíblia. É se colocar diante de Deus com a perspectiva de falar assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Senhor, eis-me aqui, leva-me a crescer. É como nós cantamos: leva-nos além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Deus quer usar você, mas para Deus usar você, Ele está dizendo nesse mês de outubro que você precisa guardar mandamentos, você precisa se relacionar. Versículo 23, estamos quase concluindo. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, os meus mandamentos, os meus ensinos, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, viremos vir para ele e faremos nele que? Morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que o que? Enviou. Isto vos tenho dito estando ainda convosco. Mas, presta atenção, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em nome de Jesus, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Qual é a função do Espírito Santo? É guiar. Mas a função também do Espírito Santo, pautado como consolador, como paracleto ou parácleto, é fazer com que estejamos aprendendo as coisas e fazendo com que estejamos lembrando aquilo que também o que aprendemos. Você poderia citar uma coisa que você tem aprendido? Claro que você poderia. Mas aí eu vou perguntar: isso que você tem aprendido, você tem praticado? Essa é a grande diferença. Aquilo que você está ouvindo, você vai lembrar para que você o quê? Pratique. Isso é a vida com o Espírito Santo. Irmãos, nós não seguimos Jesus com medo de inferno, pegar o lago de fogo. Nós seguimos Jesus pelo que Ele é. Nós seguimos Jesus pelo que Jesus fez. Porque se eu estiver seguindo Jesus porque eu tenho medo do lago de fogo, eu não sirvo para seguir.
Porque a multidão seguia ele porque comeu o quê? O pão. E ele falou assim: vocês não me seguem pelo que eu sou. Vocês me seguem porque vocês comeram o pão e não estão mais com o quê? Com fome. Não é o medo, irmão, que me leva a ser um servo fiel. É o anseio, a vontade de conhecer quem ele é. Quem Jesus é. O que Jesus faz. E aí no versículo 27 ele diz: deixa-vos a shalom, deixa-vos a paz. A paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o coração, nem fique nervoso, fique com medo não, fique preocupado não, porque se nós vivemos uma vida com o Espírito Santo, é como aquela série de ilustração que eu já contei aqui e vou repetir. O professor, ele sempre chegava na sala de aula e antes de iniciar a aula ele dava uma palavra. A classe percebeu uma coisa muito engraçada daquele professor. Ele nunca, em todo momento, quando o mestre lecionava, ele expressava tristeza. Um belo dia, ele estava na sala de aula, como de praxe, e daqui a pouco alguém da direção chamou aquele professor. E ele virou para mim e falou assim: todos são grandes, vocês não precisam de ninguém tomando conta de vocês, eu vou ali atender o telefone e só volto. Seu Antônio, quem dá aula, quem esboçar. Fechou. É mais ou menos aquele adágio. O gato sai, o rato faz o quê? A festa. Eu fui aluno, não sei como é que funciona. Um desceu da estreita para ver o que aquele professor iria fazer. E ele começou a perceber ali o homem chorando. E a palavra dele era única: permita-me ver minha filha. Só isso que eu quero. Ele voltou para a aula, lavou o rosto, é claro, enxugou as lágrimas, mas entrou com o mesmo que? Sorriso. Aquele aluno que presenciou o que ele fez, ele ergue-se da cadeira que estava sentado e diz: mestre, eu quero pedir primeiro desculpa ao Senhor, porque eu fui muito omitido e mal educado. Mas eu não pude deixar de perceber o que o Senhor falou no telefone. O Senhor chorava, e uma das coisas que me chamou a atenção era: o Senhor pedia para ver a sua filha. Peço desculpa, Senhor, porque eu não deveria ter feito isso. Mas eu queria perguntar uma coisa: por que o Senhor nunca apresentou para nós tristeza? É porque ele deixa claro essa citação. A Bíblia vira para mim e diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Isso é uma vida regida por quem? Pelo Espírito Santo. Quando a nossa vida é regida por essa promessa do Consolador, por que nós não vamos perder a shalom divina? Primeiro, nós não vamos perder a shalom divina, porque como diz Levítico 6:13, o fogo do altar foi aceso pelo Senhor. A shalom divina que está sobre Jesus foi dada por Deus. Então Jesus está dando para nós algo que recebeu de quem? Do próprio Deus. Deixo-vos a shalom que o Pai me deu e dou a vocês. Então, com a promessa do Consolador e com a paz do Senhor, nós não vamos ter temores. Porque o Espírito Santo sempre estará guiando a nossa vida. O que aflige a tua alma? O Senhor Jesus manda te dizer nessa noite: coloque no altar. Não se atemorize. Creia em Deus, creia também em mim. Porque na casa do meu pai eu tenho umas moradas. Se não fosse assim, eu não vou crer de vou e vou preparar para vocês lugares. A esperança, irmãos. O Espírito Santo de Deus, Ele nos dá esperança. Pode estar tudo quebrando, pode estar tudo contrário. É como Jesus ali no barco, dormindo tranquilamente. Por que Jesus dormia tranquilamente? Porque ele tinha shalom e ele tinha o Consolador com ele. Mestre, acorda! Não se dá que nós vamos naufragar, estamos indo a pique. O barco está afundando, a água está entrando. E Jesus
aproximar calma a ti. Ele percebe o véu de desvento, fique mudo, e a Bíblia diz que ele volta novamente a dormir. Isso é uma vida regida pelo Espírito Santo. Quando nós acreditamos na promessa do Consolador e entendemos que Jesus está em nós, na pessoa do seu Espírito, tudo na nossa vida vai ser o quê? Diferente. E aí eu concluo. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrai-vos, alegrai-vos-eis de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês estejam crendo, lembrando. Então Jesus deixou bem claro que se eles tivessem entendido a missão do Consolador, eles estariam esperando, não com medo o domingo, mas eles estariam esperando o domingo como uma esperança. Ele falou que ele vai morrer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Vamos ao sepulcro. Chegamos lá, encontramos o lenço dobrado. Eles judeus compreendiam, significa que ele iria voltar. Então, vamos estar reunidos esperando ele. Irmãos, a vida do Espírito Santo, ou a vida com o Espírito Santo, em nenhum momento vai trazer desespero para nós. Porque o Espírito Santo é o que consola, é o que está ao lado. É o Logos, é o mesmo tipo de Jesus. Enquanto Jesus está com eles, eles não terminam nada. Enquanto Jesus estiver conosco, não temeremos também nada. E aí é o último versículo, quando Jesus fala uma coisa que é importante, e preste atenção no versículo 5. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos sair ou vamos embora daqui. A vida do Espírito Santo, ela vai trazer para nós uma coisa linda. E sabe o que é? Discernimento. Vocês entenderam o versículo 1? Jesus está no ensino com os seus discípulos, falando sobre a importância do Espírito Santo, falando o que o Espírito Santo faz, dizendo: olha, eu estive com vocês não estavam precisando disso, eu vou ser tirado de vocês, eu vou voltar para o Pai, mas vou continuar com vocês na pessoa do Espírito Santo. Quando geralmente, de repente, Jesus, ele percebe que está chegando um príncipe, um principado, e ele diz assim: já não posso mais falar com vocês, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele não tem nada. Quando nós não compreendemos com discernimento o Espírito Santo de Deus dá a nós, sabe o que vai acontecer? Acontece no seio da família, acontece no seio da igreja, confusão. Se Jesus continua, o diabo vai trazer o que aí? Confusão. Jesus falou o seguinte: vem um príncipe deste mundo, eu não tenho nada de Deus e nada comigo. Então eu vou parar aqui, vamos levantar e vamos embora. O Espírito Santo é consolador, mas o Espírito Santo é discernimento. E discernimento também é apaziguador. Isso é importante demais no Espírito Santo. A vida do Espírito Santo me leva a alimentar o que edifica. Mas a vida com o Espírito Santo me leva a repudiar pelo discernimento aquilo que não me edifica. Quanto a isso, vamos falar em outra hora. Isso não serve para edificação. Vamos orar. Vamos deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida. Isso é muito importante. Se você é um homem, um pastor, um servo, uma serva, e tem vida com o Espírito Santo. Jesus, no versículo 1, ele é taxativo. Vem o príncipe deste mundo, ele não tem nada a ver com nós. Se continuarmos aqui no nosso estudo, na nossa conversa, ele vai ter que trazer confusão. Levantemos e vamos sair.
E Jesus se levanta e você vai perceber uma coisa, porque não vai ficar na minha palavra. No capítulo de número 15 de João, ele pincela sobre o Espírito Santo. Samuel Mortos, não é isso? Samuel Mortos, ele tem um livro lindo, um africano, um príncipe africano, que foi trazido para os Estados Unidos como escravo, mas tem um encontro com Deus. A vida dele é o testemunho de João 15. Mas o que eu quero dizer para você é o capítulo 16. Ele fala agora da missão de quê? Do Consolador. Vocês entenderam? Quando Jesus está falando da promessa, ele percebe que o príncipe está vindo. Literalmente ele diz, vem o diabo, ele quer trazer confusão. Vamos parar aqui. No capítulo 15 ele vai falar sobre a videira, o ramo, a fruta, pincela sobre o Espírito Santo. Mas no capítulo de número 16 ele é extremamente conclusivo. E ele diz, eu quero falar agora da missão do Consolador. Que Deus nessa noite, em Jesus, esteja abençoando as nossas vidas. Porque o meu desejo é ser um homem cheio do Espírito Santo. E também acredito que é o meu desejo. Vamos colocar em pé. Vamos terminar esse culto. Quero agradecer a você que nos acompanhou por essa live. Deus poderosamente abençoe a sua vida. Façamos uma visita. Somos a Igreja Batista Memorial de Cachoeiranda. Que o restante da tua semana seja uma semana extremamente abençoada. Deus abençoe a tua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos orar.